Boa noite, pessoal. Todo mundo bem? Como é que vocês estão? Boa noite, tudo certo. Boa noite. Isso, show de bola, galera. Vamos lá, então, né? Na nossa aula de filosofia de hoje, nós vamos tratar dos primórdios da filosofia, né? A última aula da semana passada, nós fechamos sociologia, sobre as origens da sociologia. Agora a gente vai para o módulo 2 de filosofia, que é um módulo que trata justamente das origens do pensamento filosófico, especificamente os pré-socráticos. Então, né, colhe em mim que vai dar certo, né? O sucesso de vocês é garantido, tudo bem? Então, esse material desta aula eu vou disponibilizar posteriormente no blog da turma. Então, à medida que a gente vai avançando com o conteúdo aqui, eu vou digitando bonitinho, tá? Deixando tudo direitinho, mas não deixe de ir anotando, fazendo as suas anotações aí também no caderno, e depois eu vou disponibilizar o material para vocês, tá? Deixa eu abrir aqui o nosso material, compartilhar aqui com vocês. Show!
Então, o foco dessa nossa aula de hoje, galera, é tentar compreender as origens do pensamento filosófico a partir da Grécia Antiga. A Grécia Antiga que foi o berço da filosofia, o berço do pensamento filosófico ocidental é o mundo grego antigo. A Grécia não deu para nós não só a democracia, a ideia de isonomia, da igualdade de todos perante a lei, mas também a Grécia deu a nós, né, essa ideia de filosofia, o pensamento filosófico. Muitos se perguntam às vezes, professor, o que explica o fato de a Grécia ter sido o berço da filosofia? Por que não os egípcios? Por que não os mesopotâmicos? Por que não a China, né? Ou a Índia, né? Eu, particularmente, eu acho que a China foi o berço da filosofia, por tudo que eu já estudei, pelo que eu já li, e não a Grécia. Só que, por necessariamente, né, o nosso pensamento ser um pensamento ocidental, e um pensamento marcado por forte influência do mundo greco-romano, acabou que colou essa ideia do pensamento de Sócrates, Platão, Aristóteles, os pré-socráticos, etc. Mas eu, particularmente, muito antes de Sócrates, muito antes dos pré-socráticos, eu particularmente acredito que os chineses já pensavam a filosofia. Quer ver um exemplo? Né? O Sócrates tem uma frase que é muito interessante, que é o conhece-te a ti mesmo. Mas 1000 anos antes de Sócrates, um autor chinês chamado Sun Tzu, em uma obra chamada A Arte da Guerra, já tinha colocado no papel a seguinte frase: conhece-te a ti mesmo e conhece-te a teu inimigo e não temerás o resultado de 1000 batalhas. Ó, que frase legal para você colocar no nickname do seu Facebook, né? Conhece-te a ti mesmo, conhece-te a teu inimigo e não temerás o resultado de 1000 batalhas. Quem é o seu inimigo hoje? Hoje o seu inimigo é o Enem, né? Você precisa se conhecer as suas limitações, aquilo que você tem mais dificuldade, conhecer o que o Enem exige de você, o seu inimigo, quais são as habilidades e competências que ele vai exigir de você, e conhecendo a si mesmo, conhecendo o seu inimigo, que é o Enem, você não precisa temer o Enem, não precisa temer o resultado de 1000 batalhas. Essa ideia do conhecimento mesmo, pode falar? Essa questão que você falou, por exemplo, de já ter surgido outros filósofos antes dos filósofos gregos, é uma questão que tem a ver com o eurocentrismo, que você tinha comentado na outra aula, que eles não levaram em consideração esse filósofo chinês por ele não ser europeu? Exatamente, perfeito. É aquela velha ideia de que a Europa é dita civilizada, superior, moderna, e tudo que vem da Europa é melhor. E aí tudo que é de fora é inferior. Essa velha história do eurocentrismo realmente, né, faz valer o jus da filosofia. Mas, infelizmente, né, colou, né, a ideia de que a filosofia nasceu na Grécia Antiga e até hoje a maior parte dos estudiosos que estudam a história da filosofia abraçam essa causa. Bem, cai no Enem, então eu vou ter que ensinar dessa maneira. Né? E, infelizmente, eu também não sou especialista em filosofia chinesa, filosofia oriental, infelizmente. Quem sabe um dia eu me especializo nessa área, né? Mas já que o nosso foco é filosofia Enem, e o Enem tem bases ocidentais, e curiosamente a base do pensamento do Enem é uma visão eurocêntrica de mundo, não tem como fugir disso, aí, infelizmente, a filosofia vai nascer na Grécia mesmo, ponto final. Se não nasceu, vai nascer agora. Né? E antes mesmo da gente adentrar a esse pensamento filosófico, a gente tem que entender aquilo que vinha antes da filosofia. Então, antes da filosofia, o mundo, seus fenômenos naturais, toda a complexidade desse mundo que vivemos era explicado através dos mitos. Ok? Professor, o que é um mito? Mitos, do grego M-Y-T-H-O-S, mitos, significa basicamente uma narrativa imaginativa. Em latim, significa fábula, também com o mesmo significado, narrativa imaginativa. Galera, nós estudamos a origem do pensamento, a origem do conhecimento. Nós, seres humaninhos, nós temos duas ferramentas para conhecer o mundo. Nós temos a razão e nós temos a imaginação. A partir da imaginação, nós produzimos 3 tipos de conhecimento. O conhecimento artístico, o conhecimento religioso e o conhecimento mitológico. Então, as bases do pensamento mitológico é a imaginação. Então, pensa comigo, vamos voltar lá no século V a.C., Grécia Antiga, ou Roma depois, né, o século IV. Aqueles homens vendo um fenômeno fantástico da natureza, que são os raios, acompanhado, né, de uma descarga elétrica poderosa,
logo em seguida um som ensurdecedor, o trovão. E esses homens da Idade Antiga, eles não conseguiam explicar racionalmente este fenômeno. E como eles não conseguiam explicar racionalmente esse fenômeno, eles usavam a imaginação. Então, na Grécia Antiga, era Zeus, senhor dos raios, deus dos raios. Lá na Roma Antiga, era Júpiter. Lá entre os vikings nórdicos, era Thor, com seu poderoso martelo. Lá aqui no Brasil, entre os tupis, né, do litoral brasileiro, era Tupã. Tupã era o senhor dos raios. Na cultura e na tradição dos orixás africanos, é Xangô. Lá no Havaí, é Pela, a única rainha deusa dos raios. Então, percebam que várias culturas diferentes tentaram, de uma mesma forma, através da imaginação, explicar um fenômeno da natureza que eu imagino, pleno século IV, V a.C., era inexplicável racionalmente. Era tão poderoso, tão ensurdecedor e tão misterioso que esses homens usavam a imaginação para explicar. Ok? Então, vem comigo aqui, galera. O que é o mito? Quando a gente busca na etimologia, mitos, do grego, ou do latim, fábula, ou fábula, do latim, ok? São nada mais, nada menos do que narrativas imaginativas, ou seja, que usam a imaginação. Deixa eu tirar aqui. São narrativas imaginativas que usam, portanto, a imaginação. Professor, em um mundo no qual esses homens não conseguem necessariamente explicar esses fenômenos, o único caminho que eles tinham naquele momento era a imaginação. Posteriormente, nós vamos ver com os pré-socráticos a primeira tentativa de explicar de forma lógica e racional esses fenômenos. Tudo bem? Então, qual seria a função do mito? A função do mito é explicar o mundo e seus fenômenos, é dar um sentido para o mundo, dar um sentido para a existência do mundo, era tentar trazer ordem ao caos, era dar ordem ao caos, era trazer ordem ao caos. Esse é o objetivo dos mitos. Em um mundo que, repito, era misterioso, era cheio de fenômenos naturais inexplicáveis. E aí os mitos criam aquilo que, na filosofia, nós chamamos de cosmogonia. O que é uma cosmogonia, professor? Vamos lá. Cosmo significa ordenação. Ordenação. Mais gonia, Gênesis. Gênesis, você sabe, o livro da Bíblia, o livro da origem, né? Gênesis, origem. Uma cosmogonia, portanto, tenta explicar a origem das coisas. Tenta dar um sentido, um fim último para a razão de tudo. Então, uma cosmogonia, ela tem por objetivo explicar e ordenar a origem de tudo. Então, todos os mitos tentam trazer uma cosmogonia, tudo bem? Vamos por um exemplo da cosmogonia muito usual no mundo grego antigo, que é aquela cosmogonia que explica a origem de todas as coisas, do universo, do mundo, através de caos. Essa cosmogonia está na obra do poeta Ovídio. O poeta Ovídio, que viveu ali no século I a.C., em sua obra As Metamorfoses, ele tenta explicar como é que era a cosmogonia do mundo grego, como que os gregos explicavam o mundo através dos mitos. Tá? Então, ele diz o seguinte, que do caos surgiu os deuses primordiais. O que é o caos, professor? O caos é a desordem. Caos é a falta de ordenação. O caos é o contrário do cosmo. Cosmos é a ordenação. Toda vez que você ouvir falar a palavra cosmos, significa ordenação. O Carl Sagan tem um livro chamado Cosmos, né? Então, a ordenação é a tentativa de trazer, o cosmos é a tentativa de trazer ordem ao caos. Então, segundo o poeta Ovídio, de caos, da desordem, daquilo que é indefinido, indeterminado,
surgiram os deuses Gaia, que é a deusa da terra, Eros, que é o deus do amor, Tártaro, que é o deus do submundo, Nix, deusa da noite, e Erebo, deus da escuridão. E Gaia deu à luz a Urano. Urano é o céu. E Gaia e Urano tiveram 6 filhos. Professor, mas peraí, uma relação incestuosa? Exatamente, uma relação incestuosa. Era algo perfeitamente normal e natural naquele mundo grego, principalmente na mitologia e na cosmogonia. Bem? Então, Gaia e Urano, mãe e filho, tiveram 6 filhos. 6 titãs e 6 titanídeas. E Urano, que era o pai, né, o filho de Gaia, e ao mesmo tempo pai de seus filhos, todas as vezes que as crianças nasciam, ele empurrava as crianças de volta para o ventre da terra. A criança nascia, ele empurrava de volta, porque ele acreditava em uma profecia que dizia que um dia um dos seus filhos iria lhe tomar o trono. E aí Urano, temendo ser destronado pelo filho, ele empurrava os filhos de volta para o ventre de Gaia. Gaia, cheia de dores, né, convenceu um dos seus filhos, o Cronos, que é o titã do tempo, não o tempo do relógio, o tempo cronológico, mas o tempo da natureza, né? As estações do ano, dia, noite, etc. Né? E aí Cronos foi convencido pela mãe a castrar o pai. A Gaia retirou do seu interior uma lâmina. Essa lâmina foi usada para cortar o bingolim do pai, o órgão sexual, e Cronos foi e fez isso, castrou Urano, e o Cronos, posteriormente, se casou com Reia, que é a titã do compromisso. E com Reia ele teve 3 filhos. Só que ele temia também a mesma profecia, de que um dia um dos seus filhos iriam destroná-lo. E aí o que o Cronos fazia? Assim que a criança nascia, ele devorava a criança. Nascia a criança, ele devorava a criança. Reia foi até Gaia e pediu ajuda a Gaia. Aí Gaia falou, olha, enrola a criança em uma pedra e entrega a Cronos, deixa ele devorar a pedra. E esconda a criança no fundo do Tártaro. E aí ela fez isso, enrolou uma pedra, né? Enrolou um lençol numa pedra, entregou a Cronos, Cronos devorou a pedra e ela escondeu a criança no fundo do Tártaro. Lá no fundo do Tártaro, essa criança aprenderia a dominar os raios, essa criança é Zeus, que com o auxílio dos irmãos, Poseidon e Hades, voltou e venceu Cronos e tomou seu lugar, se tornando o deus de todos os deuses, Zeus. Como vocês puderam perceber, essa história é uma viagem no café mofado, né? Uma viagem naquele café, né, passado na cueca azeda. Mas esse mito dava sentido ao mundo grego antigo. Os gregos antigos encontravam um sentido para a sua vida, para o mundo em que eles viviam, nessa história, nessa cosmogonia, nessa história mitológica. Então, a cosmogonia ajuda a explicar o mundo através de narrativas mitológicas. Então, a cosmogonia explica, ordena a origem de tudo através de uma narrativa imaginativa, ou seja, através de um mito, de uma fábula. Tudo bem? Vamos lá, galera. Perguntas, dúvidas? Tudo certo por enquanto. Tranquilo. E, beleza, então. Então, a gente entendeu o que era o mito. Agora, a gente vai tentar entender como que o mito passa a ser contestado. Por que as pessoas passaram a não mais acreditar nos mitos e passaram a buscar explicações lógicas e racionais para o mundo? A gente vai tentar entender, então, a origem do pensamento filosófico. E aí, o pensamento filosófico, e por que ele surgiu na Grécia, existem 3 importantes teses que vai nos ajudar a entender as origens, o nascimento do pensamento filosófico e por que ele nasceu na Grécia. Por que não na Mesopotâmia? Por que não entre os egípcios? Tá? Por que não entre os chineses? Mas por que a maior parte da galera que pesquisa história da filosofia chegou à conclusão de que sim, a Grécia foi o berço da filosofia? Então, a primeira tese que tenta explicar isso é a tese do milagre grego. A tese de que a filosofia surgiu de maneira espontânea. Surgiu de maneira espontânea, como um verdadeiro milagre. Do nada, a filosofia surgiu. Professor, meio difícil, né? Muito.
Essa tese é a menos aceita de todas. Porque vocês sabem, Zé, gente, né? Do nada, nada se surge, tá? Zero e zero é zero. Não tem como surgir um dia a partir de zero. Então, simplesmente a filosofia surgir do nada, de maneira espontânea, de maneira por acaso, né? É uma explicação muito reduzida. Então, a maior parte dos filósofos hoje não aceitam essa tese do milagre grego. E olha que ela já foi muito debatida, tá? Mas não aceitam mais. E existe a tese do orientalismo, que a filosofia surge pela influência de povos orientais. Quais povos, professor? Principalmente egípcios e os babilônicos. Dos egípcios, os gregos aprenderam a matemática. Dos babilônicos, os gregos aprenderam a astronomia. Ainda tem os fenícios. Dos fenícios, os gregos aprenderam o alfabeto. Então, a contribuição desses povos fez com que na Grécia a filosofia surgisse. Aí ainda continua o problema. Peraí, professor. Se eles sabiam a matemática, por que eles mesmos não desenvolveram a filosofia? E é só a gente lembrar também que os grandes filósofos, muitos dos grandes filósofos eram matemáticos, né? Pitágoras era matemático, Tales de Mileto é matemático, né? Esse menino René Descartes era matemático. Os grandes matemáticos ao longo da história também foram grandes filósofos. Então, se os babilônicos concederam à Grécia o conhecimento de astronomia, por que eles mesmos não desenvolveram a filosofia? Se os egípcios, deram aos gregos o conhecimento matemático, por que eles não desenvolveram, os próprios egípcios não desenvolveram a filosofia? Então, fica ainda a pergunta. Agora, qual é a tese mais aceita no campo da história da filosofia? Que a Grécia reuniu condições históricas que foram favoráveis, tranquilas e favoráveis, para que a filosofia surgisse justamente ali, na Península Balcânica. E é justamente isso que vamos discutir agora, que é o mais importante para nós, é a tese mais aceita, a tese número 3, das condições históricas. Então, a primeira condição histórica, muito importante para o surgimento da filosofia, é a posição geográfica. Então, a primeira tese aqui é a tese da posição geográfica. Como assim, professor? A Grécia, galera, está localizada nada mais nada menos na região da Península Balcânica. Península Balcânica. A Península Balcânica, ela fica ali justamente entre o Oriente e o Ocidente. Ou seja, ela fica praticamente no meio ali, na interseção entre o Ocidente e o Oriente, no encontro entre o Ocidente e o Oriente. Além do mais, 80% do território grego, 80% do território é composto de maciços rochosos. Esses maciços rochosos são montanhas mesmo, montanhas, vales, montanhas, vales, montanhas, vales, montanhas, vales, ok? E vocês já devem ter estudado com aquele menino barbudinho, né? O Bruno Bagunça, Mohammed, mais conhecido como Mohammed Alibaba, né? Mohammed Alibaba al-Makkah, né? Que o mundo grego antigo, a Grécia antiga, que surgiu aí nessa região de 80% do território de maciços rochosos, era um verdadeiro caldeirão de polis, cidades-estados. E essas polis, essas cidades-estados, desenvolveram-se justamente nas regiões de vales. Foram nos vales que elas se desenvolveram. E, em parte, essa formação geológica fez com que essas cidades ficassem isoladas umas das outras. E essas cidades mantiveram certa autonomia e independência entre si. Além de 80% do território ser composto de maciços rochosos, nós temos uma outra questão, que é o clima. O clima, ele é quente e seco no verão e frio e úmido no inverno. Aí, professor, esse clima tá meio doido, né? Muito. É um clima muito doido. Porque o natural de um clima é o seguinte, se ele está quente no verão, a água evapora
e ele se torna um clima úmido. Quanto maior a temperatura, maior a evaporação da água, automaticamente mais umidade do ar. Só que a formação geológica, essas rochas, elas funcionam como esponjas. E que quando a umidade começa a subir, essas rochas puxam a umidade. Por isso que o ar ele é seco. Sem contar que, durante o inverno, acontece o contrário. A água congela na rocha e a rocha, os poros da rocha não puxam mais a água. E aí a temperatura ela tende a ficar baixa, mas com alto teor de umidade no ar. Professor, esse clima é muito doido, muito. E, consequentemente, esse clima e a formação geológica da região prejudicou a agricultura. Então, na Península Balcânica, os gregos não conseguiram ter grande produtividade agrícola. Eles não tiveram sucesso com a agricultura. Então, eles se voltaram para o mar. Eles se tornaram grandes navegadores. E aí, na navegação, aqui, ó, o tópico 2, a navegação. Na navegação, os gregos vão ter um destaque especial. Porque, ao se lançarem na navegação, e com portos favoráveis, né, para navegação, portos favoráveis para navegação, porque não adianta nada você ter o mar do seu lado aí e não tiver portos para portar, né? Com portos favoráveis à navegação, eles se lançaram ao comércio marítimo. Então, o tópico 3 aqui é o comércio marítimo. E por esse comércio marítimo, os gregos conheceram outros povos. Eles passaram a ter contato com outros povos. Contato com outros povos. Que povos eram esses, professor? Os fenícios. E dos fenícios eles copiaram o alfabeto. Os egípcios, dos egípcios eles aprenderam a matemática. Os mesopotâmicos, e dos mesopotâmicos eles aprenderam a astronomia. Então, olha que interessante, a posição geográfica não ajudou na agricultura. E aí eles se lançaram na navegação, graças aos portos favoráveis. E na navegação eles conheceram outros povos. E através desses povos eles tiveram acesso ao conhecimento racional da matemática, da astronomia, do alfabeto. Beleza. Eu estou reunindo condições históricas que vão fazer da Grécia o berço da filosofia. Vamos lá, acabou aí, professor? Não, não acabou não, galera. Outro conhecimento muito importante e que foi fundamental para o comércio foi o conhecimento matemático. Então, para o comércio marítimo, exigia-se ali o conhecimento matemático. Tá? E nada mais lógico do que o raciocínio matemático. Então, o raciocínio lógico, a matemática possui um raciocínio lógico. E só lembrando, os mitos se fundamentam na imaginação, a filosofia na razão. A razão é a base da matemática, né? Então, o conhecimento matemático, através do raciocínio lógico, foi muito importante, tá? Eles passaram a registrar aquilo que produziam, que era comercializado. Aliado a isso, nós temos o desenvolvimento da polis, ou melhor dizendo, da ágora, a praça. Era o local de debates. Então, eu tenho aqui também o desenvolvimento das polis. As polis, vocês estudaram lá com o Breno Bagunça, as polis eram cidades-estados. Cidades-estados como Atenas, Corinto, Tebas, Mangará, Olímpia, Delfos, Delos, Esparta, entre tantas outras. Essas cidades-estados tinham autonomia política, econômica e militar entre si. E, ao mesmo tempo, essas polis falavam a mesma língua, o grego, tinha a mesma cultura e a mesma religião. Então, o desenvolvimento da polis, principalmente da ágora, o que é a ágora, professor? É a praça central. É a praça central, que era o local de debate, era o local de enfrentamento, de discussões políticas, filosóficas. Então, na ágora, as pessoas se encontravam para debater. Em um mundo grego antigo, sem internet ou Wi-Fi, sem computador, sem celular, cara, sem Big Brother Brasil, sem futebol na Globo, nossa, você vai para onde? Vai para a praça. Fazer o que lá? Vai conversar. Vai conversar, contar papo, né? Trocar ideias, e o debate se torna um debate com raciocínio lógico, né? Então, a praça, a ágora, era o local de debates. E debates racionais, né? Aquele debate contando lorotinha, não, sabe? Também podemos destacar, além do desenvolvimento da polis, galera, né? Um outro fator muito importante é o desenvolvimento da política, da democracia.
A criação das leis é uma expressão da racionalidade humana. Então, eu tenho também aqui o desenvolvimento da democracia, da política, né? O desenvolvimento da política. E a criação das leis, repito, exige um conhecimento, ok? Racional, e as próprias leis, elas são a expressão da racionalidade humana. Bem, acabou isso? Não. Nós temos o desenvolvimento da escrita. E o que eu considero muito importante. Por que da escrita, professor? Vamos lá, aqui, ó. Desenvolvimento da escrita. A escrita, quer dizer, o alfabeto, como conhecemos, né, é o alfabeto fenício. E o nosso alfabeto é herdeiro desse alfabeto fenício. Quando os gregos conheceram o alfabeto fenício, os gregos e os romanos colocaram as vogais no alfabeto, o A, E, I, O, U. Então, o alfabeto, como conhecemos, é uma herança do povo fenício. E com o desenvolvimento da escrita, os gregos passaram a registrar os mitos. Então, eles passam a fazer o registro dos mitos, registros dos mitos. E esses mitos, quando passam a ser registrados, passam também a ser contestados pelas pessoas que estão lendo. Peraí, esse negócio de causa aí, Gaia, Urano, isso é uma lorota, isso não tem nada de verdade nisso, não. As pessoas, a partir do momento que as pessoas tinham acesso aos mitos escritos, começaram a contestar esses mesmos mitos. Então, a partir do momento que os mitos passaram a ser registrados, nós temos o início, nós temos a contestação desses mitos. Então, o desenvolvimento da escrita é um outro fator importante. Agora, o que os historiadores, aquela galera especialista em história da filosofia, diz que é o mais importante de todos? O desenvolvimento do calendário. A criação do calendário. Como assim do calendário, professor? Porque a partir do calendário, as pessoas, os gregos, começaram a registrar as fases da lua, as estações do ano, períodos de maré alta e maré baixa. Então, a partir do calendário, e com a ajuda da escrita, claro, né? A escrita permitiu esse registro, né? A criação do calendário permitiu o registro das estações do ano, das fases da lua, estações do ano, das fases da lua, dos períodos de maré, ok? E, consequentemente, esses gregos começaram a contestar a ideia de que os deuses tinham alguma influência nessa questão. 13, eles começaram a contestar a influência dos deuses, porque até então era tudo os deuses. Se a maré subiu, eram os deuses, Poseidon. Se a maré baixou, era Poseidon também, entende? Se a maré não veio, Poseidon. Se a onda vem, Poseidon. Se a onda não veio, Poseidon, né? E eles começaram a contestar os mitos através da observação das fases da lua, das estações do ano, dos períodos de maré. Então, eles passaram a contestação dos deuses. Os deuses passaram a ser contestados. Peraí, isso não tem nada a ver com Deus, coisa nenhuma. Isso é um fenômeno da natureza. Ok? Então, essas 8 condições aí são condições únicas, singulares, que o mundo grego antigo reuniu, e são essas condições que explicam por causa de que a filosofia surgiu na Grécia. Vamos lá, galera. Perguntas. Professor, a tese do orientalismo caiu por terra porque estava incompleta. Exatamente. Perfeito. A tese do milagre, nem vou falar que já caiu há muito tempo, tá? Mas a tese do orientalismo, ela não explica a totalidade. Agora, a tese das condições históricas, ela consegue reunir uma série de ideias e condições que explicam por que a Grécia foi o berço do pensamento filosófico. Perfeito. Beleza? Perguntas? Vamos lá, galera. Tranquilos? Qualquer dúvida pode... Gente, tome a liberdade aí, libera o microfone, tá? E pergunta. Tranquilo, professor. Pode falar. Tranquilo. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. E quem foram os primeiros filósofos? Agora, o nosso objetivo é tentar entender quem foram os primeiros filósofos chamados de fisiólogos
fisiólogos ou filósofos da natureza, também chamados de pré-socráticos, tá? Também chamados de pré-socráticos. Os primeiros fisiólogos, filósofos ou fisiólogos, os filósofos da natureza, tá? Os pré-socráticos. O que esses caras tentavam, buscaram entender, estudar? Por que eles romperam com os mitos? Esses primeiros filósofos, exemplo de Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parmênides, Empédocles, né? Pitágoras, Demócritos, tá? Sabe? Da onde surgiu a ideia desses caras? Qual era o objetivo deles? O objetivo desses caras era nada mais nada menos do que compreender a physis. Physis é natureza. E não era compreender a physis da natureza e todos os seus fenômenos naturais de qualquer jeito, não. Era compreender a natureza e explicar de maneira a criar um logos. O que é um logos, professor? Uma explicação racional. Então, eles queriam criar um logos. Criar um logos. Esse logos é uma explicação racional. E, repito, nós estudamos. Nós, seres humaninhos, nós temos duas ferramentas para conhecer o mundo. A imaginação e a razão. A partir da razão, nós produzimos dois tipos de conhecimento. Conhecimento filosófico e conhecimento racional. Então, os primeiros fisiólogos ou filósofos da natureza, ou pré-socráticos, eles buscavam compreender a natureza e todos os seus fenômenos de maneira lógica, racional. Eles tentavam criar um logos. O logos é uma explicação racional, de maneira lógica. Todas as vezes que falam, isso não tem lógica, isso não tem razão, entende? Uma explicação lógica, uma explicação com logos é uma explicação racional. E qual é a teoria que esses caras defendiam, professor? Que tudo no universo, absolutamente tudo, é fruto de uma relação de causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Então, a explicação desses caras é que tudo no universo, é a teoria que eles defendem, né? Tudo no universo é fruto de uma relação de causa e efeito. Para tudo nesse mundo tem uma causa, assim como para todas as ações tem um efeito, uma consequência. Então, tudo no universo pode ser explicado se você ficar buscando a causa da causa, da causa, da causa, da causa, da causa. Se você chegar à causa primeira, o princípio de tudo, aquilo que ordena tudo seria maravilhoso. É isso que esses caras vão buscar. Esses caras vão buscar aquilo que ficou conhecido como arqué. O que é arqué, professor? É a causa primeira, o princípio de tudo, aquilo que ordena tudo, aquilo que é o elemento primordial que traz vida, que traz ordenação ao caos. Então, esses caras, de maneira lógica e racional, vão tentar encontrar a arqué, a causa primeira, o princípio de tudo. Tudo bem até aí, galera? Perguntas? Vamos lá. Dúvidas? Professor, eu ia pedir para você voltar para eu ver quantas linhas eu precisava deixar que eu estava copiando, mas deixa. Voltei aí, tá bom aí? O que volta mais? Não, tá certinho. Obrigada. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Não, tranquilo. Tranquilo, né? Beleza, então. Então, se precisar voltar, me avisa aí, galera, que eu volto, sem problema nenhum, tá? Então, vamos lá, professor. Vamos tentar entender, então, o significado dessa coisa chamada arqué. O que é? Qual é a explicação? O que é o conceito de arqué, tá? A arqué pode ser definido como origem, ou seja, aquilo que está à frente e comanda é o começo, o princípio de tudo. Então, ela pode ser definida como origem, ok? Origem, ou seja, aquilo que está à frente, começo de tudo, ok? Ou pode ser também, nada mais nada menos do que o que está à frente, o que está na frente, e por isso comanda todo o resto. O que está na frente e explica ou explica todo o resto. E
E também um outro conceito de arqué que é o princípio constitutivo das coisas, do ser. O princípio constitutivo das coisas, do ser. O ser é o ente, tá? Lembrando, na Grécia Antiga, quando você for falar o ser humano, o ente, tá? O ser é a mesma coisa que ente. Então, 3 significados sobre arqué. 3 importantes conceitos sobre arqué. Origem, aquilo que está à frente, começo. O que está na frente e explica todo o resto. E princípio constitutivo das coisas. Então, vamos lá. Professor, não entendi direito. Que história é essa de arqué? De onde vem isso? Vamos lá, olha só. Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Beleza, vamos lá. Olha o primeiro significado. Origem. Aquilo que está à frente. Começo. A origem... Aí eu vou mostrar esse gifzinho aqui para vocês, ó. Qual é a origem de tudo? Tudo começa aqui, ó. Com o primeiro caindo. A origem está aqui. Aquilo que está à frente. O começo. Tudo começou aqui. Daqui, uma reação em cadeia de causa, consequência, causa, consequência, causa, consequência, chegou até o fim. Então, a causa, consequência, se eu for entender as causas e consequência, causa, consequência, causa, consequência, eu consigo chegar ao fim. Então, esse aqui, nesse caso, o primeiro dominózinho é o número 1. Beleza? É o significado número 1. O número 2, o que está na frente. Esse aqui está na frente de todos. E explica todo o resto. Então, se eu for buscando no passado todo o sistema de causa, efeito, causa, efeito, causa, efeito, eu também chego no início. Entende? Então, esse carinha aqui é o 2. Deixa eu voltar aqui de novo. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos lá. Ó, deixa eu pegar de novo aqui. Canetinha. 1, 2. Ok? Princípio constitutivo das coisas, ou seja, aquilo que é o elemento primordial que ajuda nós a entender tudo que tem início e fim. Então, segundo os pré-socráticos, se eu for buscar essa relação de causa-efeito, 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 eu vou encontrar a causa primeira de tudo, eu vou encontrar a origem de tudo. A ciência encontra essa origem de tudo, essa causa primeira, esse arqué, no Big Bang. O Big Bang seria a causa primeira da ciência. Tudo começou a partir de uma grande explosão. E todo o universo está em expansão graças a esta grande explosão. Aí eu pergunto, alguém filmou a origem da grande explosão? Alguém estava lá? Ninguém estava lá. Mas como é que eu sei que ela existe? Olhando daqui, ó, do que está na frente. Cientistas como Edward Hubble, observando as estrelas, chegou à conclusão de que as galáxias estão se afastando umas das outras. O universo está em expansão. Se ele está em expansão nesse exato momento, significa que no passado, há 13,7 bilhões de anos, todo o universo estava em um único ponto. Bilu, bilu, pequenininho e bonitinho. E sob uma elevada temperatura, uma elevada pressão, de repente, explodiu. Big Bang. Como é que os cientistas fizeram para chegar a essa arqué, a esse Big Bang, professor, a essa teoria? Eles partiram daqui, ó, do 2. Eles partiram do que está na frente e que explica todo o resto. Portanto, uma teoria. Vamos lá, galera. Todo mundo entendeu os 3 significados? Sim. Sério? Gente, você está tão fenômeno hoje, porque isso aqui é difícil, tá? Isso aqui... Tem aluno que bate cabeça umas 10 vezes, professor, não entendi. Bate cabeça assim 10 vezes para tentar entender e não entende, tá? Porque essa aqui é pauleira, é heavy metal mesmo. Nada que supere o talento de vocês, claro. Mas está me surpreendendo, porque ninguém faz perguntas, assim, tá parecendo que tá todo mundo aprendendo mesmo, né? Enfim, né? Vamos lá então. Deixa eu Conceito, assim, mais ou menos dá para entender. Professor, falaram no chat que não entenderam nada. Eu não entendi mesmo, não. Estou boiando. Vamos lá, Giovana, né? Vamos lá, Giovana. Os primeiros filósofos, eles buscavam entender a origem de tudo. Como que tudo começou, entende? E para entender tudo que começou, eles vão tentar entender a relação de causa e efeito entre as coisas. Por exemplo, quando esse dominó cai e derruba esse aqui, a causa da queda do outro dominó
foi o dominó ter caído. Então, se eu for buscar sempre essa relação de causa-efeito, 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 eu vou encontrar a origem, o princípio de tudo. Eu vou encontrar aquilo que esses filósofos chamam de arqué. E o que é arqué, professor? É a origem, é o início, é aquilo que está à frente, aquela centelha inicial, quando tudo começou. A arqué, então, de todo o universo, para a nossa ciência, seria o Big Bang. O Big Bang, a grande explosão, seria a arqué do universo, a origem. E, por outro lado, a arqué também é aquilo que está na frente. Ou seja, o dominó que está na frente aqui, ó, esse dominó aqui, ó, ele que está na frente, ó, né? Ele que vai cair por último, mas ele que está na frente de todos os outros. E se eu for buscar a relação de causa-efeito, 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 eu chego ao primeiro dominó. Entende? Aquele que está à frente. Beleza? Então, arqué é o princípio, é a origem, é a causa primeira, é o princípio constitutivo das coisas. Do que as coisas são feitas? A arqué vai explicar. Qual é a origem da vida? A arqué vai tentar explicar isso. Então, a arqué é a busca pela causa primeira. E por que esses primeiros filósofos foram diferenciados dos mitos, professor? Porque eles se diferenciaram em quê? Porque eles sempre buscavam explicações de maneira lógica, racional, e não explicações imaginativas. Os mitos usavam imaginação, os primeiros filósofos vão usar a razão, tudo bem? Então, para os primeiros filósofos, para eu encontrar a verdade sobre o mundo, eu tenho que pensar esse mundo de maneira lógica e de maneira racional. Só assim eu vou encontrar a origem da física, a origem da natureza, a origem de tudo que existe. Tudo bem? Vamos lá, perguntas, cadê? Professor, como é que ele está na frente e à frente? Vamos lá. Existe uma diferença de estar à frente. O A, se você pode perceber aqui, ele tem uma crase, tudo bem? Beleza? Quando se diz à frente, significa que ele está na frente de todo mundo, significa que ele é o início, ele é a origem. Ele mesmo diz, ó, a origem, quando tudo começou, ok? A Gênesis, a origem. Se ele está à frente de tudo, ou seja, começou tudo, significa que ele é o primeiro dominó. Beleza? Agora, quando ele diz assim, ó, o que está na frente e explica tudo que vem antes, todo o resto. Esse aqui está na frente e explica tudo que vem antes. Tudo bem? Mas Ok? ele não seria o início e o fim? Aí vamos lá, vamos partir dessa ideia então do início e do fim. Deixa eu voltar aqui de novo, deixa eu apagar esse monte de rabisco. Vamos lá. Onde é que está o início e onde é que está o fim? Tudo bem? Vamos lá, aqui ó. Deixa eu pegar mais uma vez a canetinha. O início de tudo está aqui, ó. Esse é o início. Onde é que tudo termina, professor? Está aqui, ó. Então, esse não é o final? Não. Isso aqui é o que está na frente de tudo. Na frente de tudo que já aconteceu. Ok? Na frente de tudo que já aconteceu, esse aqui é o dominó que está. Esse aqui, ó, o último. Então, o que está na frente e explica todo o resto é esse aqui. Esse é o 2. E aquilo que está à frente, ou seja, a origem, o começo, é esse primeiro dominó. Tudo bem? Tudo bem. Entendeu mesmo? Senão eu explico de novo. Não, sim, tudo bem. Bem? Como é que a gente faz, então, professor, para observar o Big Bang? Nós estamos aqui, ó. Vamos dizer que o dominó caindo é o universo, em expansão. Nós estamos aqui, ó, na frente do 2, olhando para tudo que já aconteceu. E ao olhar para tudo que já aconteceu, ou seja, para a expansão do universo, a gente chega à teoria do Big Bang, onde tudo começou, onde está a origem, onde está o começo. Tudo bem? A gente pode dizer, inclusive, que o 2 é o presente, enquanto o 1 é o passado. Ok? Vamos lá, galera. Não fiquem com vergonha, fiquem sem vergonhas e podem perguntar. Se não entendeu, professor, não entendi, repete. Repito, quantas vezes for necessário. Tento explicar de outra maneira, mas a gente vai sair daqui entendendo essa causa primeira, a origem de tudo. Pra mim só é confuso, tipo, ele ser o meio que o início e o fim, e ser tudo a causa primeira, mas... Aham.
Tudo bem, acho Tudo que bem? foi. Tudo tranquilo? A grande questão aqui está o seguinte, ó, na frente e à frente. Mesmo assim, se isso aqui te confundir, vamos apagar isso aqui e vamos pegar aqui, ó, origem. Origem é o quê, professor? É o começo, é o início. O que está na frente explica todo o resto. Todo o resto é o quê? O que está no passado. É o que veio antes dele. Então, se é o que veio antes, significa que ele está aqui, ó, na frente de todos os outros. Ok? Beleza? Tudo bem, galera? Perguntas? Vamos lá? Beleza. Tudo Beleza? certo. Show. Vamos lá, então. E quais foram essas escolas filosóficas, professor? Isso aqui é importante. Se você entender isso aqui, você vai entender todo o resto. Nós tivemos Professor, Professor, três... peraí, rapidinho. Pode Acho falar. que você ignorou alguém. Ah, tá, Ignorei? você já ouviu. É, você tinha Ignorei? ignorado Então, alguém. Fala aí para mim. Vamos lá. o senhor falou que o primeiro é o passado. Se Ok. ele é o passado, ele não tem começo? Se ele é o passado, ele é o tem que ser começo? começo. Vamos lá. Deixa eu É. voltar aqui de novo. Vamos lá. Vamos lá. Eu falei que o primeiro é o passado, não é isso? Ou seja, ele é a origem. Ou seja, ele é o começo. E realmente, ele é o começo aqui, ó. Tá na própria frase, ó. Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Tá na própria frase. O começo, ó. Tá vendo? Então, esse aqui é o começo de tudo. Beleza? A origem. É aquilo que está à frente. À frente ou seja, que começou tudo. Tudo começou por esse cara aí, caindo. Aí, quando ele caiu, ele foi derrubando os outros. Foi derrubando. Causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Tudo bem? Agora, quem é que está na frente de tudo? Na frente de tudo é esse carinha aqui, ó. Ele está na frente de todos os outros. E ele explica todo o resto. Porque se você voltar no tempo, ele vai explicando tudo quando começou. Ele vai chegar aqui, ó. Tudo bem? Ok. Quem perguntou entendeu. E Rebeca, acho que foi a Ela Rebeca. mandou Eu no chat entendi, que eu coloquei. entendeu. Obrigado, Rebeca. Show de bola. Tranquilo, galera. Se não entendeu, pode perguntar. Gente, fica com vergonha não, tá? Beleza? Que isso aqui, eu vou mostrar no final, eu vou mostrar duas questões de como que isso aqui cai. E, gente, vocês vão ver que é uma questão babada, uma bobeira, que às vezes o aluno erra, não por não saber o conteúdo, mas por interpretação. Eu vou mostrar para vocês como é que cai no Enem, numa questão 2015 e numa questão 2017. Tá? Vou mostrar, no final dessa nossa aula, eu separei duas questões do Enem para a gente resolver juntos, tá? Então, vamos lá. Deixa eu voltar Nossa, eu aqui ia de novo. perguntar disso. Sobre as questões e tal, Mas, como né, não se aparece. preocupe. Isso, eu vou resolver duas questões. Quando eu fechar esse conteúdo de pré-socráticos, eu vou resolver duas questões com vocês. Está aqui no finalzinho, ó. Uma questão é de 2017, questão 65 do Enem, e a outra questão é de 2015, questão 34. Tá? Eu vou resolver essas duas questões com vocês, beleza? Então, voltando aqui. E aí, galera, nós temos três importantes escolas filosóficas de pré-socráticos. Nós temos a escola jônica, que é uma escola que surgiu ali na Ásia Menor, na região da Jônia, que hoje é a atual Turquia. Essa escola de pensamento pré-socrático buscava a arqué, a causa primeiro, o princípio de tudo, dos elementos da natureza. Que elementos da natureza, professor? Terra, água, fogo e ar. Que são elementos perceptíveis aos sentidos, ou seja, estão relacionados às nossas experiências. Nós temos quatro importantes filósofos desse período. Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, tudo bem? São os quatro filósofos que nós vamos estudar. Então, a escola jônica, ela busca a arqué nos elementos da natureza. Então, busca a arqué nos elementos da natureza. Terra, água, fogo e ar. Bem? Ou seja, elementos que são perceptíveis aos sentidos, aos nossos sentidos, olfato, paladar, visão, audição. Ok? Por exemplo, o Tales de Mileto vai dizer que a origem de tudo, o princípio da vida, é a água. Ok? O Heráclito vai dizer que é o fogo.
A gente vai falar sobre eles. Ó, elementos da natureza, água, fogo. Tudo bem? Beleza, professor. Essa é a escola jônica. A escola italiana, ou Eleata, que surgiu na cidade de Elea, lá na Península Itálica, ela é uma escola que dizia o seguinte, olha, a causa primeira, o princípio de tudo, a arqué, não está em substâncias materiais, mas sim é explicado por conceitos abstratos, não perceptíveis aos sentidos. Então, eles tentam buscar arqué, buscam a arqué em conceitos abstratos, sem relação com os sentidos. Como assim, professor? Conceito, por exemplo, como conceito de número. Tá? O Pitágoras era um cara dessa escola aqui. E ele dizia que a causa primeira, o princípio de tudo, eram os números. E o número 1 era o número da unidade. Que tudo começava pelo número 1. Então, para ele, o número 1 era o princípio de tudo. Vamos lá. A escola pluralista, por sua vez, ela parte da ideia, do princípio, de que pode ser tanto elementos da natureza, quanto conceitos abstratos. A própria palavra diz plural, mais de um, mais de dois, aceita várias teses. Então, essa escola aceita tanto a explicação de elementos da natureza, quanto a explicação de conceitos abstratos. Bem? Ou seja, ela é uma escola plural, ela aceita mais de uma explicação. E aí nós vamos estudar cada um dos fisiólogos ou filósofos que compõem essas três escolas, para a gente tentar entender como que a filosofia surgiu a partir dos pré-socráticos. Tudo bem? Vamos lá, galera. Alguém tem alguma dúvida em uma dessas três escolas? Quando a gente fala em escola, importante, não é escola do jeito que a gente tem hoje não, tá, gente? Uma sala de aulas, 4 paredes, sabe? Teto, um professor lá na frente, não é nada disso não. Significa que um influenciou o outro. Em alguns momentos, inclusive, um foi discípulo do outro. O Tales foi mestre de Anaximandro, o Tales foi mestre de Anaximandro, Anaximandro foi mestre de Anaxímenes. Isso pode acontecer, mas não é que tinha uma escola onde as pessoas iam, estudavam, não é nada disso, não. A gente chama de escola por convenção. Tudo bem? Vamos lá. Dúvidas? Tudo bem. Professor, eu não ouvi. Me cita um exemplo de filósofo da escola pluralista. Não entendi, perdão? Eu não entendi. Me cita um exemplo. Eu não ouvi, na verdade. Um exemplo de um filósofo da escola pluralista. Ah, legal. Demócritos. Demócritos, a gente vai falar sobre ele, é o cara do átomo. O átomo seria o indivisível, aquilo que não se pode mais dividir. Ok? A gente vai falar sobre ele. Mas esse cara, ele pegou um elemento da natureza, como, por exemplo, uma folha, uma madeira, cortou, foi cortando, até o momento que ele não conseguia cortar mais. No momento que ele não conseguia mais dividir, o indivisível, ele chamou de átomo. Átomo é um conceito abstrato. E ele partiu dessa ideia a partir de um elemento da natureza, como um pedacinho de madeira. Tudo bem? Beleza, obrigada. Show? A gente vai falar sobre ele, não se preocupe, tá? Tranquilo, galera? Então, vamos lá. Tranquilo. E aí a gente vai montar junto esse grande mapa mental que vocês estão vendo aqui, ó. Isso é um mapa mental, a gente vai montar junto para cada um dos pré-socráticos. Nós temos aí 4, 5, 6, 7, 8, 9 pré-socráticos. E aí eu lanço um desafio para você. Durante 9 dias, todo dia você vai pegar um e vai estudar um. E vai decorar, e infelizmente aqui nessa parte é uma decoreba, todo dia você vai memorizar, vai decorar as ideias de um deles. Tudo bem? Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Em uma semana, praticamente, uma semana e mais um pouquinho, você vai lembrar de todos eles, eu tenho certeza disso. Então, todo dia você vai tirar para memorizar um desses filósofos. Mas vamos lá, vamos começar pelo primeiro deles. Vamos começar pelo Tales de Mileto, ok?
Tales de Mileto, ele é considerado, por exemplo, para muitos, dentre eles para o próprio Aristóteles, como sendo o primeiro filósofo. Ele nasceu na cidade de Mileto, entre 625 e 624, mais ou menos. E ele não deixou absolutamente nada escrito. A gente não tem nada escrito de Tales de Mileto. Na verdade, tudo que a gente sabe sobre o Tales de Mileto foi escrito por outros autores. E o Tales era um comerciante de sucesso. Ele é um grande comerciante, rico, próspero, e ele viajava o mundo fazendo comércio. E ele esteve, por exemplo, né, no Egito. Ele esteve no Egito, esteve na Mesopotâmia, esteve na África. O cara viajou o mundo praticamente. E Tales era um observador inquieto. Ele era dono de uma curiosidade intelectual única. E ele vivia observando para tentar entender o funcionamento das coisas. Ele, às vezes, passava dias observando uma máquina, uma ferramenta ou um fenômeno da natureza, tentando entender aquele fenômeno. Ok? Ou seja, observação. E vocês sabem, análise e observação são as bases do pensamento científico. E Tales, portanto, era um observador. Ele era um curioso. Tá? Curiosidade é a base da filosofia. Há uma história muito interessante que diz, inclusive, que o Tales, ele estava... Quem conta essa história é o Heródoto, tá? O pai da história, o Heródoto. O Heródoto conta que o Tales estava caminhando, contemplando as estrelas, pensando sobre as estrelas, observando, e de repente ele caiu dentro do buraco. Caiu no buraco. Caiu, rolou e tal, ele se sacudiu a poeira, e quando ele estava tentando sair do buraco, uma escrava começou a dar gargalhadas. Você vive no mundo da lua, por isso você caiu aí dentro. Né? Aí o Tales, né, deu-lhe uma patada. Né? O Tales deu-lhe uma patada. Prefiro viver no mundo da lua, que é o mundo da liberdade, né, de pensar, a liberdade de pensar, do que eu viver uma vida de escravo, sem liberdade para pensar. E ela, a mulher, era uma escrava. Era um ignorante, né? Ignorante, né? O Tales era um ignorante. Então, deu uma patada logo, né? E em uma dessas viagens comerciais, o Tales esteve justamente aonde, professor? No Egito. E lá no Egito, no deserto, no meio daquele deserto, areia de um lado, areia do outro, aonde o rio Nilo rasgava, a vida transbordava. E o Tales ficou maravilhado com aquilo. Como era possível tanta vida em um lugar tão árido, tão seco, tão deserto? E aí ele teve o start. Observando a natureza, observando os camponeses plantando, colhendo, ele descobriu o seguinte: só há uma explicação para isso. A causa primeiro, o princípio de tudo, o elemento que constitui toda a vida desse universo é a água. Então, para Tales de Mileto, deixa eu voltar aqui, ó. Opa. Aqui. Um pouquinho, ficou muito grande. Opa. Para Tales de Mileto, o princípio constitutivo de todas as coisas, aqui, ó, Tales de Mileto, era a água. A água era a arqué, o princípio de tudo, a causa primeira de tudo. Tá? Professor, tá? A água é, segundo Tales de Mileto, onde há água, onde há umidade, há vida. Então ele defende a tese de que onde há umidade, há também vida. A vida transborda. Aonde é seco, nada floresce, nada sobrevive. Inclusive, tudo que contém água tem vida. Toda vida contém, né, tudo que é vivo tem água. Então, tudo que é vivo, ele defende essa tese também, de que tudo que é vivo tem água. Ser humano, por exemplo, mais de 70% do seu corpo é água. E, gente, se faltar água no nosso corpo, vou até beber uma aguinha aqui agora, né? Se faltar água no nosso corpo, melou o pique, desidratação. Desidratação, falência de órgãos. Falência de órgãos, caixão e vela preta. Morte. E à medida que um corpo humano morre, ele vai secando, ao ponto de sobrar o quê? Ossos. Ponto final. Então, para Tales de Mileto, o princípio constitutivo de todas as coisas era a água. A água era a causa primeira de tudo. Ok? E o Tales também levantou uma teoria muito interessante, galera.
Não sei se vocês sabem, mas a água é o mineral, é o elemento da natureza que é encontrado na natureza nos seus 3 estados físicos. A água pode ser encontrada sólida, gelo, pode ser encontrada líquida, lagos, oceanos e rios, e pode ser encontrada na forma gasosa, em forma de vapor d'água, nas nuvens. Então, a água é o único elemento da natureza que pode ser encontrado nos 3 estados físicos. E a água, cara, você sobrevive 5 dias sem comer, mas sem água você não passa de 72 horas. Olha a importância da água para a vida. Sem contar que cientistas da NASA, quando vão buscar evidência de vida fora do nosso planeta, primeiro fator de evidência de vida fora do planeta é isso que todo mundo falou junto, né? É a água. Obrigado, Lívia, obrigado. É a água, né? E aí, o Tales de Mileto partiu dessa ideia de que a água era a causa primeira, o princípio de tudo. Aquilo que está na frente explica todo o resto. Entende? Tudo bem, galera? Pergunta sobre Tales de Mileto. Tudo bem. Bem? Achei tranquilo. Beleza, então. Não é difícil, não, né? O próximo pré-socrático que a gente vai dar atenção é o Anaximandro, tá? Então, o próximo aqui é o Anaximandro. O Anaximandro, ele foi discípulo de Tales, tá? Ele continuou os estudos do mestre em buscar a provável origem do universo. Ele escreveu, ele, diferentemente do Tales, ele deixou uma obra. A obra dele é sobre a natureza, sobre a physis, tá? Que para muitos é o primeiro livro de filosofia da história humana, essa obra sobre a natureza. Que só restam fragmentos, tá? A gente tem quase nada ou nada sobre essa obra, tá? E o que ele diz que é o que ele diz que é a arqué, professor? Arqué, para o Anaximandro, é apeiron. Vamos lá. Apeiron. Professor, o que significa a palavra apeiron? Significa sem, peiron, limites. Sem limites. Algo que é sem limite é algo infinito. Bem? Então, apeiron é o infinito. Então, para o Anaximandro, a origem de tudo era o infinito. Como assim, professor, o infinito? É isso mesmo. Apeiron é uma palavra que vem do grego, que significa sem, peiron, limites, fronteiras, infinito. Então, apeiron era infinito, era indeterminado, era ilimitado. Então, apeiron era infinito, aqui, ó, é indeterminado, ilimitado e indefinido. Não tem como definir. Definido. Quando a gente fala assim, ó, o universo é infinito. O que é o infinito? A gente até criou um símbolo, né? Que parece um 8 deitado. Né? A gente até criou um símbolo. Mas o que seria o infinito? O infinito é algo sem fim. É apeiron. Tudo bem? Então, a origem de tudo, a causa primeira está no infinito, no apeiron. Nessa coisa indeterminada, ilimitada, que não tem limites, que é indefinida. Tudo bem? E como é que é essa ideia, professor? Aqui mora o X da questão. Segundo o Anaximandro, é o movimento de apeiron, através dos elementos fogo, água, terra e ar, que vai dar origem a toda a vida. Então, é o movimento circular, vamos botar aqui, ó, o movimento circular de apeiron, ou seja, do infinito, movimento envolvendo terra, água, fogo e ar, que dá origem à vida. Tudo que existe, existe por causa desse movimento. Como assim, professor? Vem comigo. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. O Tales, ele criou um modelo. O Anaximandro, ele criou um modelo explicativo. Então, segundo ele, apeiron é um círculo, são grandes círculos infinitos. Ok? Existe o círculo do fogo,
Dentro do círculo do fogo existe o círculo do ar. Dentro do círculo do ar existe o círculo da terra. E dentro do círculo da terra existe o círculo da água. Beleza? Como assim, professor? Se você cavar a terra, inclusive, dependendo da profundidade, você vai começar a encontrar água, porque você vai atingir o lençol freático. Então, segundo o Anaximandro, no interior da terra tinha um grande círculo de água. E essa água transbordava, aflorava em lagos, rios e oceanos. E separando o círculo do fogo do círculo da água e da terra, nós tínhamos o círculo do ar. E havia duas passagens que permitiam a passagem do calor e da luz, do fogo para a terra. A passagem maior nós chamamos de sol, a passagem menor de lua. Professor, que viagem na maconha, muita. Mas esse aí, galera, foi o primeiro modelo cosmológico. Modelo cosmo-ordenação. O primeiro modelo que tenta trazer ordenação ao universo. Porque antes tudo era explicado com base no quê? Nos deuses. Agora não. Tem uma tentativa de explicar o modelo do universo de maneira lógica e racional. Vamos lá, pessoal. Perguntas. Tranquilo, professor. Tranquilos? Beleza? Todo mundo entendeu essa ideia desse modelo de Anaximandro? Tá de boa. O movimento quer dizer, tipo, os quatro funcionando em conjunto? Isso, não só funcionando em conjunto, mas como se movimentando mesmo. Não à toa a Terra se move, né? Não à toa a Terra se move e tem o seu movimento, né, em torno do Sol, né, como a gente, né, rotação, translação, né, tudo está em movimento, é como se um dentro do outro estivesse se movimentando. E desse eterno movimento, infinito movimento, é que a vida é possível. Se tudo parasse, galera, já era, melou o pique, tá? Se o universo nesse exato momento parasse, a vida seria impossível no nosso planeta, tá? Porque é justamente o movimento do nosso planeta que permite a regulagem das estações do ano, da atmosfera, nosso posicionamento em relação à força centrífuga do sistema solar. Então, o planeta precisa girar, precisa se movimentar, né? Tudo bem? Tudo bem. Beleza. O próximo filósofo, então, vamos voltar aqui. O próximo filósofo, então, que a gente vai estudar é Anaxímenes. Anaxímenes. Opa. Anaxímenes. O Anaxímenes, ele vai dizer o seguinte, galera. O Anaxímenes, ele foi discípulo de Anaximandro, mas não concordava com seu mestre sobre o conceito de apeiron. Ele dizia que a concepção de apeiron se assemelhava mais ao caos do que tudo. E ele também não concordava com Tales, com aquela ideia de que a água era o elemento primordial. E ele foi o primeiro a afirmar que a Lua não possuía luz própria, que a Lua apenas refletia a luz do Sol. Ele foi o primeiro a afirmar isso. Mas afirmava também que a Terra era plana. Então ele era um terraplanista. Ele era um terraplanista. E o seu livro, que foi escrito em prosa, ele recebe o mesmo nome do livro do Anaximandro, sobre a natureza. E, repito, ele discordava do Anaximandro e dizia que a concepção dele se assemelhava ao caos. Então, o que ele defendia? O que o Anaxímenes defendia como a causa primeira, o princípio de tudo? Segundo ele, o princípio de tudo, a causa primeira, era a pneuma. O que é a pneuma, professor? O ar que você respira. Então, segundo ele, tudo, absolutamente tudo no mundo, todas as coisas existem e são resultado da condensação e da rarefação do ar. Nas palavras do próprio filósofo, como nossa alma, que é ar, assim também todo o cosmo, ou seja, todo o universo, é sopro de ar que o mantém. O ar, ele está presente em toda parte. Então, segundo ele, o ar está presente em toda parte. E ele é o primeiro e último movimento da vida. É o primeiro e último movimento da vida. Como assim, professor? A vida começa, galera, né, com um suspiro, né, com o primeiro fôlego. Então, quando a criança começa, puxa o primeiro fôlego, é o início da vida. E quando há o último suspiro, a vida se esvai. Não à toa, todo ser vivo que perde a vida, ele não respira mais.
Então, galera, né, segundo ele, o ar é o princípio constitutivo de todas as coisas. Aonde existe o ar, a vida transborda. E o ar está em toda parte. Toda parte o ar está e existe. Né? Então, para ele, o princípio constitutivo de todas as coisas era o ar. Era pneuma, ele chamava de pneuma. Né? Nós chamamos de ar. O que é o pneu do seu carro? Né? O pneu do seu carro é necessariamente onde o ar está preso, tá? Dentro de uma armação de borracha, né? Que alivia o peso do carro em relação ao atrito no chão do asfalto. Então, pneuma é o ar. Tudo bem, Anaxímenes? Muito bonito, professor, tudo certo. Tudo certo. Bonito, né? E nós temos também o Heráclito. Heráclito. Bem, o Heráclito, necessariamente, ele é o cara que vai nascer em Éfeso, ele é natural de Éfeso, nasceu lá em 540 a.C. Ele ficou também conhecido como o Obscuro, ou Fazedor de Enigmas, devido à sua escrita muito rebuscada, muito difícil de compreensão. E ele passou anos da sua vida recluso, vivendo num templo, na cidade de Artemis. E mais tarde, depois, ele também se retirou para as montanhas de Éfeso e viveu ali nas montanhas de Éfeso apenas comendo gafanhotos, comendo líquens e plantas. Só isso ele comia. E viveu anos ali como recluso. E ele passou a sofrer de uma doença chamada de hidropsia. O que é a hidropsia, professor? É quando as células começam a acumular a água além do normal. Hoje a gente chama essa doença de edema, mas na época era chamado de hidropsia. Então, o corpo dele sempre estava muito inchado, muito inchado, muito inchado. E ele buscou um tratamento não muito convencional, galera. Ele passou a ver o calor dos estrumes do cavalo e como aquele calor subia um vapor d'água. Aí ele pensou, peraí, se os estrumes fazem o vapor d'água subir, aí está a solução para o meu problema, estrume de cavalo, cocô, né? Aí o que ele fez? Ele preparou no seu estábulo uma grande piscina, encheu de merda e mergulhava ali dentro. Ficava horas ali dentro, mergulhada no estrume de cavalo. Literalmente na merda, ele afundava-se na merda, literalmente. Que nojo, né? E foi aí que ele morreu, tá, gente? Ele morreu ali, morreu na merda. Ele teria morrido afogado no meio da merda. Não se sabe se ele passou mal e abaixou a cabeça e morreu, não se sabe se alguém matou ele. O fato é que encontraram o corpo dele ali no meio da merda, tá? Ou seja, o tratamento era uma piada. Mas, enfim, o fato é que ele defendia na sua vida que o elemento primordial, o princípio de tudo, era o fogo, o fire. O fogo, né? Por que o fogo, professor? Segundo ele, tudo que tem calor se move. Pega a água, põe dentro de uma caneca, ela vai estar paradinha. Acende o fogo. Quando ela começa a ferver, a água começa a se movimentar. Então, o fogo é o que molda tudo, é o que se movimenta tudo, o que transforma tudo, o que dá dinamismo à realidade, segundo ele, é o fogo. O fogo é a causa primeira de tudo. Fogo. Opa. Fogo. Tudo bem? Então, segundo Heráclito, o fogo era o elemento primordial que tudo molda, tudo transforma e tudo ganha movimento. Então, o fogo, tudo molda, tudo transforma e dá movimento. Beleza? Tudo molda, transforma, tudo move. E move. Tudo molda, tudo transforma e move. E move. E move. Então, tudo que se move porque tem calor. E não sei se vocês já perceberam, e o Tales e o Heráclito percebeu isso, enquanto há vida num corpo, existe calor. Quando a vida se esvai, o corpo fica o quê? Frio. Fica gélido. Então, enquanto há calor num corpo, como um corpo humano, a vida é possível. Agora, se o calor deixa de existir, a vida se esvai. Então, ele passou a defender ainda mais o fogo. E ele também defendia uma concepção conhecida como concepção mobilista. Concepção mobilista é esse, professor? É que o mundo está em constante movimento. O mundo está
em constante movimento. E segundo ele, esse constante movimento, ele resumia em uma única frase, tá? Segundo ele, nenhum homem pode se banhar 2 vezes no mesmo rio. Vamos lá. Por que nenhum homem pode se banhar 2 vezes no mesmo rio? Se eu entro no rio agora, eu saio e volto daí, sei lá, 5 segundos, aquelas águas que estão passando por mim não são as mesmas. São outras águas. E eu também não sou o mesmo. Eu sou uma outra pessoa. Eu não sou a mesma pessoa que entrou na água na primeira vez. Então, nem o homem é a mesma e nem o rio é o mesmo. Porque nenhum homem pode se banhar 2 vezes no mesmo rio. E por que nenhum homem pode se banhar 2 vezes no mesmo rio? Porque o mundo está em constante movimento, transformação, o mundo se move. E por que ele se move? Porque existe calor, que vem do céu, o sol, e que vem das entranhas da terra, os vulcões. Então, o movimento da Terra depende da relação entre o calor do fundo da Terra e o calor do Sol. Olha que viagem desse cara, né? E aí, o Heráclito defendia essa tese da arqué, que seria o fogo, a princípio constitutivo de tudo. Repito, a escola jônica buscou a origem de tudo nos elementos da natureza. O Heráclito buscou no fogo, o Anaxímenes buscou no ar, Anaximandro buscou nos 4, terra, água, fogo e ar, naquilo que ele chamou de infinito, apeiron. E Tales buscou na água. Vamos lá, galera. Antes da gente ir para a escola italiana, alguma dúvida? Tudo certo. Tudo isso. Hein? Uma ideia que é a mais correta ou algo assim? Então, Pedro, vamos lá. Eu não diria a mais correta. Mas hoje a gente sabe, por exemplo, que a água é o elemento primordial da vida. Tudo bem? Inclusive, a ciência chegou à conclusão de que a vida neste planeta surgiu primeiro no fundo dos oceanos. Então, eu posso dizer, inclusive, que o Tales de Mileto, ele é o que mais vai de encontro com as ideias da ciência, quando a ciência diz que a água é a origem da vida. Não à toa, cientistas da NASA, quando buscam evidências de vida fora do planeta, a primeira coisa que eles buscam é se tem água. Se tem água, a possibilidade de haver vida é grande. Então, Tales, digamos assim, é o cara que mais vai de encontro com a teoria da ciência hoje. Não que a água seria o início de tudo, sem contar que a água, vocês sabem, não é desse planeta, né? A água é extraterrestre. A água, o mineral, tá? Porque vocês sabem que a água é um mineral. A água chegou ao nosso planeta ao longo do período da formação, há 4,5 a 3,5 bilhões de anos, de bombardeios de asteroides e meteoros que acertaram o nosso planeta. E aí, esses asteroides, esses meteoros, traziam congelados cristais de água. E aí, quando se chocavam com o nosso planeta muito quente, a água evaporava, formando as massas de nuvens. As nuvens choviam e iam resfriando o nosso planeta, resfriando o nosso planeta, resfriando o nosso planeta, tornando possível a vida. Porque na origem o nosso planeta era muito caliente, né? 700 graus Celsius era o mínimo na crosta terrestre, né? Então a água não é desse planeta, ele é extraterrestre. Assim como o ouro também, tá? O ouro também não é do nosso planeta. O ouro é extraterrestre, ou seja, veio de fora. Foram os ETs, professor? Segundo o canal History, né? Tudo bem, pessoal? Perguntas? Vamos lá? Beleza? Show? Tranquilo. Beleza. Então, olha só. A gente fecha a nossa aula 21h50. Nós estamos aqui 21h44, tá? Vou fazer uma síntese geral, porque eu não vou entrar na escola italiana e deixar ela quebrada. Síntese geral. Nós estudamos que antes da filosofia nós tínhamos os mitos. Os mitos eram explicações imaginativas, fabulativas sobre a realidade. Em um momento que no passado o homem não conseguia explicar o mundo de forma lógica e racional, ele usava os mitos. E aí, na Grécia Antiga, nós vimos que uma série de condições históricas, posição geográfica, navegação, o comércio, né? O surgimento das cidades, da polis, da ágora, a democracia, as leis, né? A escrita, o calendário, esse conjunto de fatores permitiu e fez com que as pessoas passassem a contestar a mitologia
e passassem a adotar uma postura mais lógica e racional frente ao mundo. E aí, surgiram ali por volta do século V a.C., VI a.C., surgiram os primeiros filósofos, fisiólogos ou filósofos da natureza. Esses fisiólogos se dividiam em 3 grandes escolas: escola jônica, escola italiana e escola pluralista. E o que eles buscavam? Eles buscavam explicar a física, a natureza, de maneira lógica e racional. Buscavam explicar a física usando a razão e não mais a imaginação. Então, eles abandonaram as explicações mitológicas, eles deixaram de lado a explicação mitológica e abraçaram a explicação racional do mundo. E esses caras buscaram, por exemplo, a escola jônica, nos elementos da natureza, terra, água, fogo e ar, a explicação de tudo. Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito foram um exemplo deles. E aí, na nossa próxima aula, nós vamos falar das outras escolas. Tudo bem, galera? Perguntas? Vamos lá. Dúvidas? Tranquilaço. Tranquilaço? Show de bola. Tudo ótimo. Fechou, então. Então, eu vou liberar vocês um pouquinho mais cedo, 3 minutinhos mais cedo, porque se eu entrar na escola italiana agora, simplesmente eu vou deixá-la quebrada. E aí, na aula da semana que vem, a gente continua a partir da escola italiana. Só falta esse slide, na verdade, para a gente fechar esse módulo. Depois desse slide, vem as 2 questões que eu separei para vocês e é o fim. É o finish, né? A gente fecha a nossa aula redondinha, então, na semana que vem. Beleza, galera? Bom, meninos, brigadão pela atenção de vocês, tá? Sucesso para nós, a gente merece. Foco nos estudos, dedicação sempre e até semana que vem, tá? Professor, tchau, gente. Pode falar. Professor, não tem nada a ver com a aula, não, mas eu queria elogiar seu trabalho. Sério, suas aulas são... Não, de verdade, suas aulas são ótimas. E eu acho muito legal o que você faz, que você todo dia de manhã manda algum post novo do seu Instagram, no WhatsApp, dá para ver que você se empenha muito como professor. E eu quero ser professora também. Então, eu acabo tendo você como referência. E eu imagino que deve ser muito gratificante ouvir esse tipo de coisa com um aluno. Né? Muito, muito mesmo. Gente, obrigado mesmo. Ganhei meu dia, ganhei minha noite. Não, de verdade mesmo. Eu gosto muito da sua aula. Sua aula é uma aula que eu revi várias vezes no YouTube e eu não canso. Você explica muito bem. E eu imagino que você deve ficar muito feliz ouvindo isso. Sim, fico contente demais, né? Eu acho que, assim como críticas devem ser feitas, elogios também precisam ser feitos, tá? Então, eu agradeço demais. Eu acho que isso é fruto sim, parte do meu trabalho, mas porque eu gosto muito do que faço, ou seja, dar aula. Eu acho isso maneiro, eu acho isso muito legal. Para mim é um barato dar aula, né? Olha isso, a gente está às 21h48, eu estou feliz aqui, né? Outros professores... Olha, gente, como vocês estão percebendo? Então, verdade. Mas é isso mesmo. A aula é muito boa mesmo, professor. Obrigado. A gente que agradece, professor. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Eu admiro muito vocês, todos os professores, na verdade. É uma profissão que eu acho que é muito importante. Por isso que eu quero seguir ela, mas infelizmente não é muito valorizada. Por isso que eu gosto de elogiar os professores. Verdade mesmo, infelizmente, né? Mas vamos lá, vamos lutar pela valorização da nossa profissão. E se vocês têm um sonho de um dia ser professores, não desistam porque a profissão não vai ser valorizada, não, tá, gente? Quem sabe a gente não muda essa realidade, quem sabe a geração de professores que serão vocês no futuro, talvez mudem essa realidade, né? E se você ama mesmo o que faz, você vai fazer muito bem mesmo, e dificilmente você não vai ter emprego e trabalho, tá? Se você faz bem, faz porque ama, você faz bem e dificilmente você não terá um trabalho. Então, eu me amarro da aula, eu acho que isso é o meu diferencial, o meu filé mignon da vida, né? E é muito gratificante, realmente. Eu agradeço demais por esses elogios de vocês, tá? Tudo bem, gente? Obrigadão pelo carinho. Fiquem com Deus. Boa semana para nós e até semana que vem. Tudo bem? Tchau, gente. Abraços. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite.